Olá, gente, boa noite. Eu gostaria de dizer que eu estava com saudade de falar das coisas de Deus, de pregar sobre a palavra, e sempre Deus estava tocando meu coração para falar uma palavra, para trazer uma palavra, e até que eu comecei a escrever aquilo que Deus me falava, né? Porque sempre eu guardava aquela pregação na mente e depois eu esquecia, né? Acabava esquecendo. Mas nada acontece sem a permissão de Deus, né? Mas dessa vez eu escrevi, né? E eu escrevi e não fugiu da minha memória. E eu estava buscando a Deus palavras a respeito do que pudesse trazer a essa palavra, coisas que trouxessem semelhanças a ela. E eu gosto muito de falar sobre o Apocalipse, de pregar sobre o Apocalipse, porque eu, na verdade, já vivo praticamente o Apocalipse, né? É uma coisa que a gente tem que estar preparado, né, para viver, que é o fim, né, de todas as coisas, né? O fim, não se apegar a esse mundo, não viver esperando grandes coisas desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, né? E tá aí já a marca da besta, e tá aí já o falso profeta, né? Tá aí muitas coisas nesse mundo. E enfim, o mundo já no maligno, né? E eu gostaria de ler aqui em Apocalipse. Eu não gostaria de pregar, mas que os irmãos chegassem à conclusão comigo, quem esse vídeo alcançar. Eu nunca gostei de manter silêncio a respeito da palavra de Deus. Inclusive, mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Apocalipse 6. Apocalipse 6, 5. Eu tô aqui com essa jaqueta camuflada, né? Porque em homenagem aos países em guerra, né, que estão sofrendo com os ataques terroristas, né? Se tratando de Israel, a Ucrânia, né? Que estão sendo atacados, né? Estão sendo violentados, né? E aqui, vamos lá. E havendo aberto, Apocalipse 6, 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem ver. E eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em uma mão. E ouvia uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Vou ler mais uma vez, para os irmãos entenderem a palavra, né? A Bíblia, a leitura. E havendo aberto o terceiro selo, Apocalipse 6, 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Eu tenho pensado muito, tenho batido muito nessa tecla ultimamente. Tenho pensado, né, que eu, na verdade, não tenho falado muito a respeito da palavra de Deus. Eu estou um tempo sem pregar a palavra, e eu estou querendo voltar. E acho que hoje foi o dia ideal para isso. Tomara que consiga, né?
falar chegue ao ouvido de alguém que estiver precisando, né? Mas o que Deus me falou a respeito dessa palavra, porque o cavalo, se você ver um pouco mais adiante ou um pouco antes, vocês vão ver que o cavalo ele era preto e portava uma balança, certo? Então essa balança era para pesar. E depois a balança para pesar, não é isso? Balança para fazer. Tem uma balança, tem um peso de um lado, peso de outro, né? Quem já viu balança de juiz da vara, ele tem uma balança de peso de um lado, quanto do outro, peso de um. E esse cavalo, né? Essa balança, você pode observar que na tua vida existe um peso. E no livro de Gênesis, se eu não me engano, em Deuteronômio, Êxodo, quando na passagem que o povo de Israel resolve fazer um bezerro de ouro para adorar, e eles queriam ficar levando aquele bezerro para todo lado, para eles adorar aquele bezerro. E daí, aquele peso que eles iam carregar, eles iam fazer questão de carregar aquele peso, sem se importar com nada e tal. E hoje em dia, as pessoas querem carregar peso, querem levar coisas de desnecessária e acha que vai levar para a eternidade, por botar no caixão e vai levar. E a Bíblia é algo que eu tenho pensado o seguinte: na época do quartel, eu já gostava de carregar minha Bíblia, porque no tempo de Moisés também, carregava a arca, eles carregavam a arca, que era a presença de Deus, ele tinha que carregar aquela arca porque significava a presença de Deus. E eles iam carregando ela, carregavam para um lado, para o outro e tal, e os levitas levavam, né, tocando trombeta na frente, e assim eles iam vencendo as batalhas, porque havia a presença de Deus. Então, é muito bom a gente carregar a presença de Deus, isso é muito importante. Então, assim, o ser humano, ele tem carregado coisas na vida que tem trazido um desgaste prematuro e feito as pessoas se cansarem da peleja, da batalha, da caminhada. É porque simplesmente estão querendo levar muito adiante certas coisas, sendo que no livro de Apocalipse, que é os fins dos tempos, você vai brigar você vai trabalhar muito para conquistar pouco. Você vai ter que pagar muito dinheiro por poucas mercadorias, que é 1 quilo de cevada por não sei que lá de vinho, e não danifica azeite, trigas, um negócio assim. Porém, é porque as coisas perderam valor, as coisas vão perdendo valor. Então, assim, as pessoas querem valorizar muitas coisas, sendo que Deus, ele só quer que você seja salvo, que você busque o reino dos céus, para as demais coisas serem acrescentadas na sua vida. Mas busca de coração, sem se importar
com as coisas terrenas, porque você pode partir por causa de um celular, por causa de um carro, por causa de um bem, e acabar, e você vai levar alguma coisa. Quando se trata de um cavalo preto, significa que o preto é luto, né? Coisa relacionada a luto. E no momento de Apocalipse, todas as pessoas que se apresentarem diante de Deus, no juízo, no julgamento, eles serão julgados pelas suas obras, e todo peso, toda tua obra será botada na balança. E se os teus pecados, se os teus erros pesarem mais, você vai para o inferno. Então, assim, não é à toa que você vai estar diante de um juiz. Agora, se o Senhor Jesus é o teu advogado, você vai ter perdão pelos seus pecados. E o que a Bíblia fala no livro de Mateus? Tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Tive nu e não me vestiste. E o povo vai perguntar, mas quando te vimos desse jeito? Quando deixaste fazer um desses meus pequeninos? Então, essas pessoas que elas estão aí, e as pessoas passam como vendo, como se não estivesse vendo, passa desapercebido. Essas crianças às vezes passam, o tio pode me ajudar comprando um doce e tal, uma bala. Eu costumo dizer que a gente não está ajudando ela, a gente está comprando uma mercadoria dela. Então a gente está sendo provado ali naquele momento. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nossa obra será pesada na balança. E a Bíblia fala que no livro de Apocalipse fala que todos estarão diante do Senhor e todos nós seremos julgados segundo a sua obra, né? Pode procurar aí que vocês vão encontrar. Então, não adianta nada, porque os finais dos tempos estão chegando. E todo o seu dinheiro, todo o seu ouro, seus bens que você está juntando aqui na terra, eles vão ser pesados na balança. Tudo que você conquistar ilicitamente, tudo que você tiver fazendo e conquistando no erro, Deus vai pesar na balança. Então é importante você fazer a obra do Senhor, conquistar as coisas na presença dele, porque ele vai pesar na balança. Tá bom? Até que o Senhor falou no meu pensamento, no que eu tinha guardado para falar, e algumas coisas Deus acrescentou aqui, né? Desceu nesse momento aqui, né? E quando Deus quer falar, Ele fala, e a gente tem que se colocar como instrumento para falar, né? Como uma atalaia na mão dele. Que Deus venha falar melhor no seu coração, que Deus venha te abençoar. Amém? Boa noite.